Ah, mamãe. Minha mãe já viu, né? Vai sentar um pouquinho para bater uma prosa, pode ser? Vou sentar tudo. Esse espaço agora depois é uma roda de conversa, então é um espaço aberto para vocês falarem um pouquinho também, fazer perguntas ou falar um pouco sobre esse sentido, qualquer coisa também em relação ao que chegou também para vocês, para a gente é muito importante, porque esse dia é uma estreia para a gente. Então qualquer feedback para a gente é bem precioso, porque a gente consegue trabalhar em cima, né? Basicamente. Vou deixar aberto para vocês. A gente antes de vir achou que ia ser intenso. Quando entrou já começou a ter certeza. Quando começou, realmente muito intenso, assim. Tanto a sonoplastia, o som, vocês, assim, a coreografia. É difícil processar, assim, mas mexe com a gente, fica muito absorvido. Seu nome? Daniela. Obrigada, Daniela. Eu achei um trabalho muito interessante pela harmonia do espaço, né? Pelo que é o espaço também, assim, deu uma sensação de como se eu tivesse uma casa de campo de verdade, assim, de misteriosa, né? Adorei o mistério, assim, o tempo todo, desde o começo até o final, assim, a sensação do mistério, a sensação das sensações do que é medo, do que é só uma angústia, do que é, sabe, as sensações da emoção. Acho que isso gerou. Na hora que você estava balançando ali, meu Deus do céu, fiquei com medo de você bater a cabeça nessa pilastra. confesso, não vou mentir. E eu adorei as mãos na pilastra. Adorei, assim, o contexto dos três seriam um só. Achei fantástico. Parabéns. Obrigado. Seu nome? Jackson. Jackson, obrigada. Mãe pode falar? Pode. Vai. Não é porque eu sou mãe. Mas eu tô... Nossa, ai, filho, eu tô tão orgulhosa. Quando teve Divino Amor, já achei assim, super divino, maravilhoso. E repetir, tão lindo. Quando eu vi ela lá fazendo, parecia partitura. Eu não sabia que coreografia fazia assim, em dança. Parece partitura, você sabia? É um traço, depois faz assim. São partituras para dança. É a minha partitura. Bom, enfim, eu só sei que era assim. Ia resultar em coisas tão profundas que parecem os meus sonhos. Quem é do candomblé, da umbanda, do kardecista, sabe o que é umbral. É uma mistura de sonhos divinos com umbral mais intenso. De emoções realmente, de sentimentos internos. Como ela falou, de medo, de angústia, de os olhares, aquela máscara. Ah, funcionou as máscaras do filho. Obrigada. E que ela brigou com essa máscara. Nossa, essa coisa de querer subir. São as minhas noites de sonhos, às vezes que eu vou para o umbral dentro, às vezes são essas imagens que eu vejo, a dança contemporânea. E é tão linda e numa estética tão bonita. Nós, os três, gente, vocês davam medo, parecia que eu não conhecia vocês. Vocês lançavam uns olhares assim, ai, sabe?
Se eu não soubesse, são essas pessoas tão doces. E uma, minha filha, já estava com medo aqui. Mas, nossa, amei, 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 amei. Que orgulho dos três, em especial da minha filha que está ali de dentro de mim, estourando. Ela sabe como nasceu, como foi o parto, maravilhoso. E veio essa coisa linda ao mundo e fui eu que fui. Alguém quer falar da vida da minha mãe? Como não tem palavra, então é bem sensorial, né? Tudo, as imagens e tal. Então, dependendo do dia, cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. E aí a minha pergunta é como que tem esse trabalho de tentar fazer com que as três pessoas diferentes tenham uma expressão corporal não igual, mas próxima, né? E porque dos gestos e tal, dá pra ver que cada um de vocês tem uma história, né? Que vocês carregam no corpo de vocês, mas que em alguns momentos sintoniza os três, né? Fazendo como se fosse o mesmo tipo de código gestual. Isso dá um símbolo. E a questão da trilha sonora, da onde que veio? Eu queria que vocês falassem um pouco da trilha sonora que eu achei bem massa. Pode me você, não musicista. Um pouquinho da trilha sonora e dos gestos, né? Na verdade, o corpo avesso, ele foi um estudo de uma técnica bem específica, assim, de isolamento articular e torção. Então, a gente estudou bastante, assim, as transições também, essa dilatação do tempo, um tipo de tônus específico, né? E muito isolamento, assim, de pequenas partes, então é muito detalhe, né? Então, são movimentos amplos, é extremamente pequeno, muito no detalhe, assim, de apagar e detalhe. Então, a gente trabalhou bastante, assim, detalhe, dedo dos olhos, né? Esse músculo atrás do olho, a gente fez bastante exercício para alongamento do músculo dos olhos, adequação de tônus. Aí tem o gerúndio, né? É porque a gente trabalha muito essa transição do peso. Então, é a transição do peso de tirar e chegar. Então, não é só botar a mão. E eu brincava com isso mesmo, que eu falava que não é chegar, é no gerúndio, indo, chegando. Era tudo no gerúndio, aí tudo ao gerúndio, cara do gerúndio ficou mexendo assim. No gerúndio até chegar no mais que perfeito. Então, essa questão da dilatação do tempo. Então, a gente trabalhou bastante essa técnica. Aí dentro dessa técnica que foi entrando, traz essas ondulagens. Então, tem horas que eu começando a aplicação e algumas falam dos corpos individuais, né? Dessas outras variáveis. Com relação à música, ela tá um mix, assim, na verdade. Tem uma parte autoral, do Vitor Mamoto e do Felipe Valadares, uma parte, e a outra tá de alguns outros autores, que ela tá dividida com as marcações. E ela nem vai ser ao final, a original, tem uma outra que tá sendo feita em cima dessas. Mas ela tá agradando bastante, né? E foi uma pesquisa densa, viu? Pra chegar nela. Que bom que chegou. Bastante. Obrigada por você. E para complementar o que ela falou, a Ju já pesquisa há alguns anos essa técnica de isolamento, ela é belidense, então já vinha essa pesquisa. Depois ela foi trazendo para esse corpo mais fora do padrão, desconstruído. E aí foi um trabalho bem intenso nesses últimos, desde abril, quando a gente começou o processo criativo, que foi transferir essa técnica que está aqui há anos para dois corpos totalmente diferentes, que não estudava tanto essa técnica. Então foi um processo de a gente entender como que era no corpo dela e reproduzir o que a gente entendeu no nosso corpo. Então por isso que tem às vezes essa nuance de parecer tanto, mas ao mesmo tempo tem cada um sua singularidade. Então foi um processo bem profundo de pesquisa, de estudar, de entender. Quando eu falei, gente, minha escápula não mexe desse jeito. A dela vai assim como sobre eu falei, não mexe assim. Mas depois aos poucos a gente foi entendendo e foi descobrindo mesmo esses encaixes, essas posturas. E aí foi um trabalho gradativo de construção. Essa técnica de alongar os olhos, a gente doía. Ficava lá com os olhos alongados assim, e alongava em cima, embaixo. A gente terminava tontinho. Melhor. Funcionou. Dentro da máscara, isso deu para ver nitidamente.
E até a máscara, quando tava com o cabelo assim, ela tinha uma expressão, tu via, mas não via, sabe? Como se você olhasse no olho e o olho fosse escuro. Você não- Mas depois que a máscara entrou no rosto, que apareceu o olho de vocês, nossa, isso é fantástico. Bem nítido assim, essa peculiaridade assim, da expressão. Gostei de aprender isso, vou estudar mais. E era uma das coisas interessantes porque era a única parte do nosso rosto que ia aparecer. Né? Então a máscara ela traz um pouquinho desse mistério, dessa desconstrução social, das feições, porque ela neutraliza totalmente nós três, já não é mais nem eu, já não é mais a Ju, já não é mais o Leitruca. São qualquer pessoas aí aleatoriamente, como a mãe dela me citou. Se eu não soubesse quem era, as pessoas poderiam ser qualquer pessoa. O interesse do estudo da máscara é justamente trazer essa desconstrução do estereótipo, porque ele por trás está assim. As caretas. Uma pergunta, vocês chegaram mais à noite mesmo já, né? E Vocês não conseguiram ler então, porque estava escuro lá, né? Deu Deu para ler? Tá. É, porque lá tem muita escrita do processo, muito mesmo, assim. Que já dá um bom preparo, assim, para cá. Então acho que o meu já ajuda bastante. É, que é interessante. todos os poemas lá são dela, tá, gente? Então, primeiro eu queria dar os parabéns, né? Muito legal, gostei bastante. Eu ia falar justamente da máscara que eu estava comentando aqui, né? Eu fiquei assim, curiosa para saber quem fez, eu achei fantástico assim, a ideia da máscara. Eu achei muito bonita a máscara. Maravilhosa. E aí isso é algo que ficou assim, realmente tudo. Vocês, igual ela falou, eu não imaginava, como a Ana Júlia conheço, mas eu não conhecia vocês dois, então eu não imaginava o rosto de vocês dessa forma. Esse mistério também, assim, de saber. Foi muito bacana, assim, de não ver a expressão de vocês. Isso foi algo que eu nunca tinha participado de alguma coisa assim com o rosto. E de não saber como que era o rosto de vocês, de estar ali o olho. Achei muito legal a hora que vocês, ali, com o ritmo da música, que vocês deslocaram os olhos pra cima, pra baixo, não sei o quê. Porque isso é muito difícil, né? Aí ela falou agora que vocês até fizeram exercícios para poder movimentar dessa forma, não é fácil. E eu fiquei pensando assim, cara, decorar tudo isso é muito tempo, assim, para várias coisas, e vocês três numa sincronia muito perfeita, assim. Eu com certeza que foi muito difícil vocês conseguirem, igual vocês estão falando, um trabalho que realmente, né, parabéns, assim, porque eu tenho certeza que não. Eu fiquei assim, gente, esses três devem ter ficado muito tempo, muitas horas juntos, para poder conseguir estar nessa sintonia, porque... É quase um casal. E aí, assim, o que, eu não sei, né, cada um vai ter uma sensação diferente, mas pra mim passou muito assim uma coisa, não sei se seria isso que vocês queriam passar, mas que às vezes a gente quer ir, o nosso pensamento, muitas coisas a gente quer fazer várias coisas diferentes, cada um vai para um lado, quando vocês se separaram assim, pra mim o que passou uma coisa assim, de às vezes são muitas coisas, muitas decisões, muitas sensações, muitas emoções, e aí a gente tem várias coisas ao mesmo tempo, e aí veio aquilo, assim, e depois a hora do medo mesmo, não sei se foi a hora que ele estava se balançando aqui, que eu senti assim um medo, mas aí eu falei assim, não, mas não precisa ter medo, né? Como não sei se era para isso, né? Mas assim, são várias coisas que vão passando, eu achei muito interessante. Parabéns. Começou em Barcelona. Foi? Exposição. Aí a música também, a trilha sonora sempre, foi muito, tudo estava sincronizado. A máscara eu vou responder porque foi eu que fiz essa máscara do trabalho. Ela tá vendo que a máscara. Obrigada. Essas sensações que você falou, é bem isso mesmo. Assim, a ideia do trabalho é concentrar-se na mente de uma pessoa, da sua própria mente, na verdade, o seu avesso mesmo, o seu lado interno, né? Então é esse olhar para dentro. E aí a gente trabalhou bastante com essa dramaturgia que ela não é linear, né? Ela não é de uma forma muito dada assim, né? Ela é muito sensorial, mas são os vários pedacinhos do eu, assim, são essas várias camadas dentro de si. Então, horas em sintonia, né? Sim, horas não, né? E então esses conflitos internos, assim. Então, a gente trabalha muito movimentos, né? Muitas movimentações de cabeça, a gente trabalha muito a psique, muita essa parte mental. Algumas cenas foram inspiradas nisso, né? Essa organização das ideias,
ou quando uma voz quer falar mais que a outra, então vai dominando assim, essa cabeça. Eu tenho um carinho particular, né, por esse moço, assim, essa entidade, que ela fala muitas coisas, aí tem muitas coisas escritas sobre ele, assim, lá fora. São essas camadas do eu, essas camadas de si, né? Enfim, essa ideia de identidade mesmo, de moço, que a gente traz e vai alimentando, mas é uma coisa que a gente guarda pra si, que a gente não expõe, porque ela realmente está bem interna, né? Bem sensível, são nossas intimidades, nossos traumas, essas coisas que a gente guarda tudo e não expõe. E ele é monstruoso, ele é meio feio, mas é nosso, assim, sabe? E é sensível. Então, você tá, ele também quer se esconder, porque expor isso para as pessoas é muito julgamento, então você se encausou, então foi um pouco nessa linha, né? As cabeças, essas transações, os straps, como assim, um pouco de controle, as medicações controladas, então o que quer cair, mas não cai, porque é algo que segura, como você reaprende a andar novamente, né? Com aquele corpo. Tem várias partes de processo, não sei se vocês podem ver. Turbilhão de pensamentos e de repente você cai no abismo, viu? Tem muito disso, né? Dessas vozes que ecoam, que gritam e às vezes elas estão em cadência, outras vezes elas gritam todas de uma vez. E é o momento onde a gente cai no fundo, a gente afunda, viu? A gente cai no abismo e aí a gente retoma, começa, e cai e retoma. Então muito desse processo, né? O que é esse monstro, o que é essa figuração desse monstro, na verdade. Como já citaram aqui, nós somos 3 em 1, então somos 3 figurações de uma única energia. E elas vão ecoar, às vezes em sintonia e às vezes elas vão ser distoantes, às vezes elas não vão querer que uma coisa esteja aqui e vai mudar para o outro lado, independente da vontade do outro ou não. Então ela vem muito nesses caminhos da mente. Quando começou a construção, né, eu visualizei assim um lugar mitológico, assim, né, um ser mitológico. E eu queria saber se realmente foi buscado dentro de alguma mitologia, dentro de algum aspecto nesse sentido. E aí eu senti realmente esse lugar assim, de unidade inicial, né, uma unidade, na verdade, que desde o começo dava para perceber uma fragmentação, né? E aí depois ela realmente se dilui e você vai percebendo como que tem uma integração, né? O tempo todo se integra e se dilui no processo. Mas ao tempo todo ela tem uma afinidade, né? Sinto que não tem uma desconexão completa, né? Apesar de ter uma divergência, ela não se desconecta completamente. Tem algo que integra e não tem a conexão, né? Entre as partes. E aí eu queria saber se realmente foi um ser que foi desenvolvido por vocês para trabalhar esse simbólico ou se tem uma origem? Não, foi desenvolvido pela gente mesmo, assim, que era mais essa ideia do ser, da unidade, dessa criatura que a gente mesmo cria dentro da nossa cabeça. Os nossos próprios que a gente não quer expor. São nossas próprias monstruosidades e nossos defeitos e as coisas que... Às vezes são coisas boas, inclusive, mas mesmo que a gente não mostra, são feridas, né, os traumas da infância e essas amarrações que ele é guardado lá, sitiado, assim. Então, é essa criatura bem complexa, né? Que somos nós mesmos, essas criaturas para alimentar. Mas foi construído, não teve nenhuma mitologia. Assim. Talvez assim, da vivência, tá no pensamento, assim, não, mas especificamente para esse mundo. Eu tive uma sensação de quando chegou naquela parte das fitas, era como se o corpo que ia ter um livre-arbítrio, só que a sociedade não quer que ele tenha esse livre-arbítrio e você é aprisionado, tipo, nos manicômios, né? Tem uma relação, eu me senti muito, tipo, eu querendo me expressar e o manicômio não deixando, botando minha camisa de força, né? Eu senti uma crítica muito forte, assim, essa relação. Eu queria saber se tem a ver ou é coisa da minha cabeça. Não com o manicômio especificamente, mas essas amarras sim. Essas amarras,
esses nós aqui, esses pensamentos que a gente mesmo se amarra e mesmo se embaralha nossos pensamentos. Essa não liberdade 100% ou estar controlado socialmente mesmo. As amarras sociais, ou você tem que ter um comportamento X controlado socialmente. Porque se você sair fora daquele padrão, você não está encaixado. Você é descartável. Então você tem que estar controlado, assim, essas coisas nesse sentido. Assim. É a ponta das faixas, Não, né? ficou muito Que dá um bom. pós para a série, mas ele é mais nesse sentido. Mas foi bom, sabe? Eu queria que vocês falassem da escolha do lugar. Esse lugar aqui, gente, ele é bem especial assim pra mim, porque ele tem a Unipaz, né, onde tá aqui no Cinza para a Cachoeira, e tinha uma escola que só ficava um pouco longe daqui, mas é dentro desse campo, né, mas é mais pra lá. E ela foi desativada. E eu estudei lá desde que eu só fui assim, então a gente ia muito pra cá, várias vezes, assim, andava. Aquela cachoeira era enorme, eu juro, primeiro. Mas ela era bem grande, era também. Não sei o que fizeram. A gente via muito. Então revisitar esse lugar, depois de muitos anos, é um negócio, assim. Que você vê as imagens, as memórias, né? E aqui também fala muito de memórias. Essas memórias que eu tenho, essas memórias que eu tenho, não são mesmo. Os pensamentos, traumas e tudo. Então adentrar aqui, concentrar assim na mente, usar esse espaço aqui, pra mim é muito especial. Você invadiu esse espaço várias vezes também, né? Como é que é? A gente invadiu esse espaço várias vezes, né? Invadiu, é verdade. A gente furava a cerca. Aí, eu sabia até os buracos desse lugar, gente. Eu sei o que a gente usou. Na verdade, a gente veio. Gente, só uma pausa rapidinho. A galera da van, a gente precisa seguir viagem. Aí quem for da van, vamos lá fora, rápido pra gente. Deixa eu dar uma sugestão, vamos finalizar, porque essa quebra não é legal. Eu acho que a gente finaliza Tirar esse uma diálogo. foto, tirar uma foto, finaliza. Tá, E aí a última gente já pergunta. conclui. Ah, não, sabe? perfeito. A gente tira a última dúvida. Isso só mais 2 horinhas aqui a gente fecha. Rapidinho. Então, quem que tinha tudo? É mais um elogio, assim, né? Acho que a estética do espetáculo foi bem interessante, né? As cores, o brilho, assim, acho que foi bem interessante. Mas eu queria, te parabenizar em especial, porque, assim, esse gerúndio que vocês comentaram era muito nítido em você, né? Os movimentos de ombro, eu fiquei impressionado como a tua respiração estava extremamente sincronizada com os movimentos, assim. E aquela parte que vocês centralizaram ali, que as cabeças rolaram pelo braço, acho que foi bem estético, assim, foi bem impactante. Parabéns. Nunca tinha assistido vocês, não estou nenhum fã hoje. Seu nome? Álvaro, obrigada, Álvaro. Eu até comentei com o Paulo, eu falei, cara, ela parece que está em câmera lenta mesmo, assim, era muito perfeito, assim, parecia que estava flutuando, foi realmente impactante. Duas questões e eu também. Claro, você mais palavras? Tá, tira uma fotinha rapidinho para liberar o pessoal. Enquanto estou conversando no café. Tem um cafezinho, tem um chazinho. Tem um chazinho. Meu Deus, meu mais vocês falam mais dolorido. Onde você tá, velho? Nossa, a gente só se encontrar no trabalho. Primeira vez que a gente se encontra e não trabalha. Eu tô trabalhando, mas enfim. Ai, meu. Ontem você estava lá só que era mais alto. Eu te conheci, Tava na fotografia, eu falei, não, não, aí como não falou comigo, eu falei, não. Aí te encontrei aqui hoje, eu falei, não. Eu jurei, eu olhei pra trás pra ver se era tudo. Não era tudo. Tá bem. A gente fixava assim,